ignorante afirma, o sábio duvida e o sensato reflete. Nós vamos abordar um problema muito complexo, obesidade. Como diria Aristóteles, mais uma vez, a virtude está no meio, virtus in medio est. Se a obesidade aumenta o risco de doença cardiovascular, a magreza, baixos índices de massa corpórea também aumentam. Notem esse gráfico da Sociedade Europeia de Cardiologia, uma curva em J deitado, em estatística chamamos de J-shape, que estar com baixo peso aumenta o risco, estar com alto peso aumenta mais ainda. A definição de obesidade já foi comentado aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre índice de massa corpórea. Dados do Vigitel de 2018 mostram que o sobrepeso atinge mais da metade da população brasileira e a obesidade cerca de 20%. A OMS diz que a dieta inadequada é o principal fator de risco para a mortalidade precoce ao redor do mundo. E por que isso acontece? Vários fatores. Notem essa transição epidemiológica do homem erectus para o homem sentatus. Para quem não sabe, dos 27 estados da federação, 26 estados mais o Distrito Federal, o estado do Rio de Janeiro, nosso estado, é o último, é onde menos se faz atividade física no Brasil. Dados do PNAD. Amazonas é o número 1. Essa transição epidemiológica ocorreu por vários fatores. Esse artigo publicado no Lancet em 2012, por conta dos Jogos Olímpicos e da Copa do Mundo, fala que o aumento de renda, a industrialização, a urbanização, a globalização trouxeram dietas não saudáveis e inatividade física. Em consequência, se houve uma queda da mortalidade significativa por doenças infecciosas, antibióticos, vacinas, saneamento, houve um aumento importante 3 vezes na mortalidade por doença cardiovascular e também do sobrepeso. Embora o meu tema seja obesidade e doença cardiovascular, para botar um pouquinho mais de susto nos nossos pacientes, desde 2016, nesse artigo do New England Journal of Medicine, está demonstrado que a obesidade está relacionada a mais de 11 tipos de câncer. Vejam que o câncer de esôfago, o adenocarcinoma de esôfago, tem evidência suficiente que é quase 5 vezes mais frequente nos obesos. Assim como a doença cardiovascular e o câncer têm um denominador em comum, um grande estado inflamatório. E essas são as 2 principais causas de mortalidade no mundo moderno. Isso tem um custo enorme. O custo de uma vida não saudável, esse artigo do Jack de 2020, mostra que são cerca de 200 bilhões de dólares, com medicações, uso do sistema de saúde, absenteísmo, presenteísmo, dieta pobre no aspecto nutricional, pouca fibra, excesso de calorias ingeridas, né? Nós tendemos a superestimar o que fazemos e a subestimar o que comemos, né? O tabagismo e a inatividade física, esses 4 fatores respondem por 80% das doenças cardiovasculares e 90% dos novos casos de diabetes mellitus. Foi dito aqui que a obesidade é uma doença multifatorial, heterogênea, com patogênese complexa, relacionada a fatores biológicos, psicossociais e ambientais, dentre outros. E não existe solução simples para problema complexo. O professor Luiz Alfredo citou aqui o problema da falta de informação, mas esse não é o único problema. Porque se conhecimento mudasse o nosso comportamento, não teria médico sedentário, médico obeso, nem médico acima do peso ou fumando. É muito mais complexo. Chama-se monismo, quando você tem uma causa para um efeito. Tuberculose, tem um agente. O problema aqui é um pluralismo. O Rio de Janeiro tem drogas. O problema da droga é muito parecido com o da obesidade. Porque é uma cidade cheia de morro. Você vai em cidade plana, tem droga. É uma cidade grande. Cidade pequena tem droga. Porque tem muito mar, várias entradas. Cidade sem mar tem droga. Porque a polícia é corrupta. Você vai para lugares onde a polícia não é corrupta, tem. Então, para problemas complexos, não existem intervenções simples. A obesidade e o sobrepeso afetam cerca de 3 bilhões e meio da população mundial. 49% está com sobrepeso. A prevalência da obesidade no mundo triplicou desde 95. E a maior parte da população mora em países em que o sobrepeso e a obesidade matam mais do que a fome. A obesidade entre adolescentes é uma epidemia global. Não é um problema de jovem, de idoso, de adulto, do Rio, do Brasil, é do mundo.
Esse último statement do American Heart Association, embora a mim caiba falar sobre doenças cardiovasculares, esteatose hepática não alcoólica, NASH, é a principal causa de transplante hepático nos Estados Unidos hoje. Dislipidemias, transtorno de humor, foi citado aqui, músculo-esqueléticas, distúrbio de sono. Chegou um paciente no consultório, passou uma fita métrica acima de 42, pode perguntar à esposa se ele ronca. Ele tem apneia do sono, provavelmente. Desordem do sistema reprodutivo, câncer, eu já citei, diabetes, alterações dermatológicas, doenças do pulmão, resistência insulínica e síndrome metabólica. Em relação às doenças cardiovasculares, o AVC, a insuficiência cardíaca, a hipertensão pulmonar, a trombose venosa e as arritmias cardíacas se sobressaem. Esse outro artigo da Sociedade Europeia, publicado ano passado, cita a doença tromboembólica, fibrilação atrial, doença coronária, doença valvar e insuficiência cardíaca. Notem que as mortes relacionadas a fatores de risco, esse dado é da OMS de 2019, a hipertensão arterial número 1, tabagismo é o número 2, a poluição ambiental número 3, o excesso de açúcar no sangue, número 4, e a obesidade é o quinto fator. Todos esses fatores têm alguma coisa em comum, são preveníveis e controláveis. Foi falado aqui do IMC. Infelizmente, esse gráfico que mostra de uma forma homogânea o aumento de IMC não é assim. Então, é considerado IMC normal até 25, de 25 a 30 sobrepeso, 30 a 35 obesidade grau 1, 35 a 40 grau 2, acima de 40 obesidade mórbida ou grau 3. Qual é a vantagem desse índice? É muito fácil de ser aplicado e de ser calculado, mas ele não mostra a diferença de massa magra e massa gorda. Hoje se usa muito a relação estatura-abdômen, e eu emprego muito a relação, essa estatura que agora o sistema europeu, a Inglaterra, o NICE começou a utilizar. A pessoa tem 1,80 m, passa a fita no abdômen. Tem que ter 90. Deu acima, está acumulando gordura na região abdominal, a gordura perigosa, a gordura visceral. Mas todas essas medidas têm falhas e limitações. Dá uma aula só para discutir delas. As nutricionistas fazem muito bem as pregas. Podemos usar tomografia, DEXA, ressonância, bioimpedância. Uma bioimpedância de bom nível hoje custa R$35 mil. Não dá para ser utilizada em larga escala em saúde pública. Por isso que se usa IMC, relação cintura-quadril, estatura abdômen. Mas essa massa magra precisa ser bem determinada. Por quê? Podemos ter uma pessoa, um atleta que tem um índice de massa corpórea aumentado, um lutador de MMA forte, ele tem músculo, isso é diferente. Aquela gordura periférica é boa. Aquela pessoa que tem braço forte, coxa forte, é bom. Aquela pessoa magrinha, perna fina, braço fino, padrão que nós chamamos de chicken legs, com aquela gordurinha abdominal que tem o Simpson, aquilo é mortal. Aquela pessoa que não tem bumbum chapado, gordura abdominal, braço fininho, perna fininho. É o chamado magro metabolicamente doente. Então aqui vocês podem ver o sarcopênico obeso, não sarcopênico obeso, e nós vamos falar se existe essa figura do obeso metabolicamente saudável ou não. O que vem mudando em relação a isso? O risco cardiovascular e obesidade, isso é do grupo Dr. Fonseca, de São Paulo, publicado em 2019, mostrando que essa inflamação que acontece, todas essas alterações aqui que tem de leptina, grelina, insulina, hormônio peptídeo, tudo isso, distúrbios comportamentais, tudo isso vai levar a uma inflamação, uma resistência insulínica, disfunção endotelial, a capacidade do vaso relaxar ou não, calcificação nas coronárias, ativação da cascata de coagulação, ativação do sistema nervoso simpático central. Então, tudo isso vai estar alterado. É um problema muito complexo. Eu tive a oportunidade de participar na elaboração de uma tese de mestrado do IED, com a doutora Rosane Cooper, sobre gordura epicárdica. Então, nós fazíamos eco, fazíamos tomografia, e a gente via que aquela gordura que acumula no pericárdio também é ruim. Hoje se fala de esteatose pancreática, gordura no pâncreas, esteatose hepática no fígado, e gordura no pericárdio. Essa gordura no coração aumenta o risco de morte súbita e de fibrilação atrial. A fibrilação atrial está muito relacionada à obesidade e à apneia do sono hoje. Se você tem um doente que tem FA recorrente, vê se ele não está obeso e se ele não está com a apneia do sono. Antes de fazer a ablação, trata a apneia dele, pede para ele perder peso. Senão você vai fazer uma ablação e vai recidivar. Então, nós sabemos que a fibrilação atrial, a obesidade, infiltra a parede posterior do ato esquerdo, causa fibrose atrial e dispara sérios gatilhos que levam a esse ritmo irregular no coração. Mas a notícia boa desse trabalho publicado no JACC em 2021 é que isso é reversível. Quando você perde peso, a incidência de fibrilação atrial melhora.
Então, o tratamento não é ficar fazendo ablação e nem ficar dando um monte de remédio. O tratamento é perder peso. Então, toda essa obesidade, gordura abdominal, leva a chamada síndrome metabólica, e essa síndrome metabólica vai levar a diabetes e a hipertensão na maior parte das vezes. O grande problema é que os principais vilões cardiovasculares, gordura no fígado, obesidade, não dão sintomas. E fazer prevenção naquilo que não dá sintoma é muito complexo. Olha, o senhor está com uma gordura no fígado. Ah, doutor, isso já tem há anos. Isso não, não mudou nada, é assim mesmo. É muito difícil mudar o comportamento do ser humano. Às vezes eu quero que uma pessoa pare de fumar, a melhor maneira é você pedir uma tomografia de tórax. Vem lá assim, sinais incipientes, iniciais de enfisema pulmonar. Você faz aquela cara de preocupado e fala assim, já está com enfisema. Doutor, é grave? Se eu parar de fumar, talvez tenha jeito. Às vezes uma tomografia de tórax ajuda muito. E o obeso metabolicamente saudável, existe ou não? O professor Amélio Godoy costuma dizer que não existe obeso saudável. Que não existe obeso saudável, porque esse obeso ele vai ter apneia do sono, ele vai ter dor lombar, vai ter dor no joelho. Pode ter o obeso metabolicamente saudável, mas isso está caindo por terra também. Notem que, no gráfico da direita, o obeso metabolicamente saudável, até com massa muscular, que não tem dislipidemia, que não tem hipertensão e que não tem diabetes tipo 2. Esse é chamado obeso metabolicamente saudável. Ele aumenta em 49% o risco de doença coronária. Não podemos chamar isso de obeso metabolicamente saudável. Então, há uma mudança de paradigma nos últimos anos sobre essa... não, eu sou um gordo saudável. Evitem essa terminologia. Então, o obeso metabolicamente saudável não significa obeso saudável, porque aumenta o risco de hipertensão, de doença coronária, de insuficiência cardíaca. E esse gráfico aqui ilustra muito bem isso. São 4 diapositivas. Eu queria que vocês prestassem atenção no da insuficiência cardíaca. É uma curva assim, ó. É típico. Vai aumentando o índice de massa corpórea, vai aumentando em 4 vezes o índice de insuficiência cardíaca. Então, hoje, se a gente deve evitar falar essa palavrinha, eu sou um obeso, eu sou um gordo metabolicamente saudável. A abordagem da obesidade daria uma aula. Cada item desse aqui, uma aula. Prevenção primária, temos que fazer, começa em casa. Políticas públicas, foi falado aqui, precisamos de políticas públicas. Né? A lei seca é uma política pública, funciona muito bem. O órgão mais sensível do corpo humano é o bolso. Todo mundo morre de medo, pega um Uber, pega um táxi, se vira, né? Estilo de vida, modificação do estilo de vida é complexo. Né? Hoje existe até uma sociedade do qual eu participo, ajuda sobre medicina do estilo de vida, e a ferramenta, a disciplina chamada Behavioral Medicine, medicina comportamental, já faz parte da grade curricular das universidades americanas de faculdade de medicina. No Brasil ainda não existe, mas lá já faz parte. Então, o grupo Humanidade Samaritana, de certa forma, já caminha um pouco nesse sentido. Dieta saudável é muito cara. Drogas, foi comentado aqui pela doutora Luciana, e cirurgia. Eu vou fazer aqui uma referência à cirurgia bariátrica, porque eu acho que na medicina quem melhor exerce a multi e a interdisciplinaridade é o pessoal da bariátrica, viu, Luiz? Porque, assim, o doente chega num consultório de um cirurgião bariátrico, ele passa por uma avaliação psicológica, nutricional, clínica, faz uma avaliação cardiológica. Então, eu acho que ali assiste a aula, tem aquela coisa toda. Eu acho muito bacana, porque a medicina está muito fragmentada hoje. Eles conseguiram representar essa multi e interdisciplinaridade na cirurgia bariátrica. Precisamos do apoio do nutricionista, do educador físico, do governo, do psicólogo, da sociedade, da família. A família tem a mania de achar que a escola é que educa, que a escola que faz tudo. Começa em casa. O médico tem que ter um papel muito importante, a mídia. Se os bons médicos, os bons nutrólogos, os bons psicólogos, os bons profissionais não ocuparem a mídia, o charlatão ocupa. E às vezes o médico que vai lá falar é taxado de marqueteiro. Não, eles não têm que se omitir, não. Tem que ir lá, tem que falar quando for chamado para dar uma entrevista. Mas eu acho que não é uma ideia minha, os países nórdicos têm feito isso desde 2016. A obesidade é uma coisa tão grave, que talvez, no momento, a única medida efetiva seja a taxação. Taxar o alimento não saudável para subsidiar o saudável. Isso está em andamento já nos países nórdicos. Então, o que significa isso? Você quer parar o carro no centro de Estocolmo, no centro de Londres,
você paga caro. E aquele dinheiro vai para quê? Para transporte público. Se você hoje quiser ir, eu passei por essa experiência, fui visitar minha filha que mora em Londres, se você quiser ir de Paddington para Heathrow, você paga 25 pounds e leva 15 minutos num trem super rápido. Se você for de carro, você leva 1h15, 1h30 e gasta de táxi 100 euros, 100 pounds. Então, o público tem que ser melhor do que o coletivo para mim preferir aquele. Então, é fácil o doutor Domênio chegar aqui e falar, senhor, tem que comer salmão, salada, folhas, legumes, uma fruta, aquilo é caro. E a pessoa está morrendo de fome, ela vê um hambúrguer, não vou citar o nome de nenhum fast food aqui, mas vê um hambúrguer, um bacon, queijo, batata frita, uma Coca-Cola, tem 1000 calorias e ele está morrendo de fome. A comida saudável é cara. Então, hoje, a sociedade, hoje não, desde 2016, a sociedade europeia vem solicitando que os países comecem a pensar em taxação. Elogiar aqui o Rio de Janeiro, que em 2021 proibiu os alimentos ultraprocessados nas escolas. As nutrólogas, nutricionistas, nutrólogos falam descascar mais e desembrulhar menos. É fácil, né? A mãe, coitada, trabalhou a noite inteira, uma vida complexa. Aí ela põe lá um achocolatadozinho, um pacotezinho de biscoito. É o que ela às vezes pode fazer, coitada. Mas o ideal é que ela preparasse aquele suquinho, botasse uma fruta, né? Isso até nos hospitais. A gente tem visto isso. Eu fui dar uma aula numa companhia e o presidente me chamou para almoçar depois da palestra. E eu cheguei lá, tinha um chips de batata frita. Falei, presidente, mas isso aqui, eu vim falar exatamente sobre isso aqui, mudança de hábito, a minha aula. Pois é, mas se eu tirar isso aqui, os diretores... Então tem um prêmio Nobel de Economia chamado Richard Thaler, que escreveu um livro muito interessante, Nudge. Nudge significa cutucão em inglês. Você vai lá, coloca, deixa botar a batata, põe no segundo plano, chama arquitetura de escolha a teoria dele. E você põe na frente assim, cenourinha, aipo, pepino, gelo, hortelã, faz uma coisa bem bonita. Aqui você põe 0 calorias, sei lá, 0 sal, não sei o que, e o outro você põe 200 calorias. No Procardíaco, a seção Nutrição e Comportamento, as nutricionistas fazem isso. Então a gente coloca para a pessoa ver ali, é um nude, é um toque. Só proibir não adianta. Como o médico pode contribuir? Escutando seus pacientes, identificando os fatores de risco, estimulando bons hábitos, dando um exemplo, trabalhando em equipe, adotando a medicina comportamental, apoiando as políticas públicas, contribuindo com doações, dando um exemplo. O médico é uma pessoa de muita credibilidade, engajando-se em eventos da sociedade, assumindo cargos públicos, papel na mídia. Não adianta só ser contra, tem que participar. Essa da medicina do estilo de vida, a base, a pirâmide, está lá embaixo. Baixo custo, o que é? Mudança do estilo de vida. Para que não chegue lá no doutor Luiz Alfredo, a cirurgia, que é um procedimento caro, complexo, e nem fica usando essas drogas, foi citado aqui pela doutora. Quando você passa uma liraglutida, uma semaglutida, 700, 800 reais por mês, aquilo vai por uma vida toda. É muito caro. Flávio Naco, um colega do Procardíaco, me fez qual medicina eu seguia. A medicina comportamental, a slow medicine, a medicina sem pressa, a medicina baseada em evidências, que o André Volchan gosta tanto, ou a medicina do estilo de vida, que a Silvia Lagrota falou para a gente há um mês atrás. A melhor medicina, gente, é essa aqui, ó, medicina da pessoa. Danilo Perestrello tem esse livro maravilhoso, quem puder ler, vale a pena. E o Osler, o pai da medicina moderna, já dizia, o bom médico trata a doença, o grande médico trata o doente. Foi enfatizado pela doutora Luciana a importância da individualização. E aí eu cito Jung, uma frase em homenagem a Ricardo Cruz, que adorava essa frase. Saiba todas as técnicas, domine todas as teorias, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. Não critiquem, compreendam, escutem os seus pacientes. Eu estou terminando, eu lancei um livro há 10 anos atrás, Te Cuida, que eu tentava mostrar aos pacientes que eles tinham que cuidar tão bem deles, do CPF, quanto cuidavam da pessoa física, da jurídica, do seu trabalho, do seu emprego. As pessoas dão mais tempo, às vezes, para o seu trabalho, para o seu emprego, do que ter tempo para si mesmo. A saúde tem várias dimensões, física, mental, emocional, espiritual, biopsicossocial. Mas eu vi que aquilo não era o suficiente. Aí lancei o ano passado esse outro livro, Em Suas Mãos, Escolhas e Renúncias para Viver Melhor e com Mais Saúde. E aí eu comecei a falar um pouco de poluição, como a gente viu aqui, poluição e obesidade, desigualdade social, meios de locomoção. Nova York tem 5 distritos. Por que aquele de Manhattan tem menos obesidade?
O professor Valmir Coutinho fala, walkability, caminhabilidade, onde é mais seguro. Então, se não tiver segurança, como é que as pessoas vão para as praças, vão caminhar, vão fazer exercício? É muito complicado. E há uma mudança, necessidade de mudança, do Homo sapiens para o Homo consciens, ou seja, pensarmos mais na saúde do planeta. E cito uma frase do filósofo Rumi para encerrar: gratidão é o vinho para a alma. Vá em frente, embriague-se. Nós, às vezes, na hora de criticar, somos muito extensos, mas na hora de agradecer, somos muito curtos. Então, deixo a minha gratidão e agradecimento a todos envolvidos nesse belo evento. Muito obrigado, Walter.